Oi, tô aqui para falar com você um pouquinho do que é o tapping ou EFT. Bom, tapping é um nome que é um apelido de tapinhas em inglês. E EFT, Emotional Freedom Techniques, é a sigla que denomina Emotional Freedom Techniques, ou a tradução que é liberação de emoções negativas em português. E gente, na verdade, isso é que essa técnica mostra que você tem poder na ponta dos seus dedos. Você pode desbloquear crenças limitantes, medos, fobias, usando apenas os seus dedos. Então, o primeiro ponto a gente chama de ponto do karatê, que é esse ponto aqui do lado da mão, né? Onde se a gente fosse dar um karatê, é esse ponto aqui. E aqui a gente coloca o que a gente quer trabalhar, o problema, uma ansiedade, um medo. Por exemplo, mesmo me sentindo muito ansioso para falar em público, eu me aceito profundo e completamente. Ou ainda, apesar de me sentir muito ansioso de falar em público, eu me aceito e me amo profundo e completamente. Então aqui eu coloco o problema e na sequência eu vou falando só do problema resumidamente, batendo nos pontos. E não importa a sequência, tanto é que eu não vou respeitar a sequência exata aqui, mas só para você entender os pontos, tá? Então, primeiro ponto, karatê. Vamos supor que é o medo de falar em público. Apesar de eu sentir muito medo de falar em público, eu me aceito profundo e completamente. Aí eu venho esse medo de falar em público, esse medo de falar em público, esse medo de falar em público, terceiro ponto, esse medo de falar em público, outro ponto, esse medo de falar em público, esse medo de falar em público, esse medo de falar em público. Estou fazendo todos os pontos aqui para você ver, né, na sequência. Esse é o penúltimo, esse medo de falar em público. São 9, esse é o último, 9, o nono ponto, esse medo de falar em público. Eu fiz bem rapidamente para você ter uma ideia de como é fácil, mas o principal é você, a partir de cada sessão, você fechar os olhos, se concentrar e sentir. Porque pode vir uma imagem, pode vir um som, uma memória. E o EFT vai funcionar muito mais eficientemente se você descobrir qual foi a raiz desse problema. Ou seja, o medo de falar em público é só um sintoma. Para que você tenha realmente mudança, você precisa encontrar a raiz do problema. E para encontrar a raiz do problema, você precisa lembrar quando foi que você começou a ter esse medo, se aconteceu alguma coisa, se foi um trauma, uma fobia, um evento específico. E aí você vai para esse evento e trabalha nesse evento. Nesse evento você vai desmembrar esse evento, o que você ouviu, o que você viu, o que você sentiu, né? E vai fazendo esse mesmo processo, batendo 2, 3 vezes na sequência do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E dessa forma, por exemplo, se eu encontrar, eu lembrei de um professor que brigou comigo, eu lembro da voz do professor, eu vou, apesar de eu ter muito medo de falar em público, eu me aceito profundo e completamente. A voz do meu professor falando comigo que eu não era bom, a voz do meu professor falando comigo que eu não era bom, a voz do meu professor falando comigo que eu não era bom, a voz do meu professor, ele gritou para mim, ele falou alto, olhou profundamente nos meus olhos, a voz dele me deixou muito nervoso, eu senti muita vergonha. E aí você vai fazendo essa sequência e assim você vai se liberando dessas emoções negativas, vai editando o filme que está na sua cabeça, né? Essa crença que você não é capaz, ela vai se diluindo e aí você consegue ter um novo comportamento e um novo resultado.